Neném no sofá assistindo caiu e a mãe do Ed tá de volta. Neném tá na sala com o papai e agora é o momento da mamãe fazer uma coisa muito importante: lavar roupa. Nem sei se deu pra ouvir o gritinho dele quando eu comecei a falar ali na cozinha. Acontece que ele vê que eu vou vir pra fora e aí ele quer vir junto pra poder brincar. Ele gosta, né, de brincar no quintal. Na realidade, ele gosta de brincar na rua. Só que na rua a gente não tá deixando, porque a gente ainda tá no momento da quarentena, enquanto eu tô fazendo essa filmagem. Então, no quintal mesmo. E aí o que acontece é que não pode nesse momento, porque o sol tá absurdo, nem sei se eu vou conseguir filmar direito, mas tudo bem. Que bom, né, porque eu vou lavar roupa, então é importante, já que é ele que seca. Mas um solaço nesse segundo, não dá pra ele ficar brincando aqui, ainda mais porque eu vou fazer o vídeo e a roupa em si, enfim. Então ele tá com o papai. E o nosso tema de hoje está ali, brilhando nível muito, num sol escaldante. As minhas queridas, amadas e polêmicas fraldas de pano moderno. Tem algum vizinho fazendo obra, por esse barulho. Sim, por aqui a gente usa fralda de pano. Mas não é qualquer uma, não. São as modernas. Nada contra as tradicionais. Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma. Claro que tem a diferença que você coloca na máquina. E isso é uma super diferença. As fraldas de pano moderno ainda não são tão recorrentes aqui no Brasil e por isso as mães que procuram têm muita dificuldade de encontrar ainda. Ixi, deixa eu ver lá o que aconteceu. Nada, estão brincando. Voltando. As mães que procuram têm dificuldade de encontrar, porém nós temos marcas brasileiras e outras marcas. O grande problema das fraldas de pano modernas é que elas são caras. Eu aqui assino embaixo para que os valores diminuam. Porém, independente disso, eu tenho que afirmar que é um investimento incrível. A maioria das minhas fraldas são da China e eu tenho uma só que é do Brasil. Minhas não, do Ed. Eu optei por comprar as fraldas dos sites chineses porque realmente sai mais em conta, tá? Mas aí vem o custo-benefício, né? As brasileiras chegam mais rápido, enquanto as chinesas realmente demoram aí. Aliás, a minha demorou em torno de 1 mês, mas aconteceu um probleminha. Que não foi por conta do site, foi por conta do meu esposo. Eu conheci as fraldas de pano moderna enquanto eu ainda estava grávida e eu me apaixonei por elas. E como eu estava no início da gestação, eu optei por comprar as fraldas do site chinês, porque realmente eu tinha o tempo para esperar, né? Eu ainda estava no início da gestação e, ok, elas são realmente mais baratas por lá. O que aconteceu? O meu esposo, ele colocou o endereço para entrega, mas ele esqueceu o número. Então elas vieram lá da China e voltaram. É claro que eu fiquei triste. Só que eu fiquei triste dentro de um limite padrão, aonde qualquer um na minha situação ficaria triste, cara. As fraldas vieram da China e voltaram, ok. Mas, como eu estava grávida e na época o meu esposo estava passando por um período de transplante de medula óssea. Sim, eu passei quase a gestação inteira com o meu esposo internado. Só que isso é um assunto tão longo que fica para outra hora. O que aconteceu é que a minha mãe me viu naquela situação, triste por causa das fraldas,
Claro que não era por causa das fraldas. O assunto das fraldas era uma revolta padrão, onde qualquer um no meu lugar ficaria com raiva. Vieram da China e voltaram, cara. Mas mãe é mãe. Ela estava preocupada por eu ser gestante, marido doente, tudo ao mesmo tempo. E claro, os outros assuntos ela não poderia fazer nada, então ela resolveu pegar este assunto e me ajudar. Então ela comprou as fraldas pra mim no Mercado Livre. Valeu, mãe. Daí é isso. Por aqui, a maioria das fraldas são chinesas, só que, né, devido àquela história que eu falei, as da China exatamente não chegou. Então, o que aconteceu é que a gente comprou pelo Mercado Livre, ou seja, site brasileiro ali, só que as mesmas fraldas. Então, as minhas fraldas são chinesas, mas eu comprei neste site brasileiro. Enquanto eu tenho também uma que é totalmente brasileira. Enfim, vamos às fraldas. Eu vou ver se eu consigo gravar da melhor maneira possível, mas são estas. Essas são as minhas fraldinhas, aonde as marcas, essas mais cheias de desenhos, são O Baby K. Estas lisas, de cores vibrantes e lisas, são Kiankyu. E esta é a única brasileira que eu tenho, que é a Nós e o Davi. A melhor parte das fraldas de pano é que elas realmente acompanham o crescimento da criança, desde o recém-nascido até o desfraude. Só que todos nós sabemos que as mães da sociedade atual não estão mais acostumadas com as fraldas de pano. Então a primeira coisa que você nota quando você fala que usa no seu filho as fraldas de pano é aquele velho comentário: credo, você mexe no cocô? Olha, eu vou falar de coração. Eu super respeito as mães que, por um acaso, não querem utilizar fralda de pano. É simples assim, independente aí de politicagem, de sustentabilidade e tal, falando da prática. Dependendo do seu trabalho, dependendo da sua vida diária, dependendo da situação, realmente tem muitas mães que não conseguem utilizar a fralda de pano. Ok, eu respeito demais e assim, qualquer tipo de argumentação é muito válida. Agora, se a sua argumentação é nojinho de cocô, eu também super respeito. Você deve ter seus motivos para ter nojo de cocô. Mas o meu conselho pessoal é que não tenha filhos, porque senão você vai enfrentar uns pescocô que vem daqui a aqui, que talvez você não vá gostar. Enfim, essa é a minha resposta para a opção do nojinho de cocô. Agora, se a situação é aquela de tentou, mas não se adequou à rotina, ou então a rotina de trabalho não permite, enfim, a rotina do lar não permite, ok, faz parte. O meu conselho é que tente, definitivamente, tente, porque financeiramente é maravilhoso, é óbvio que de maneira sustentável é maravilhoso. Eu mesma não sou 100% de pano, eu não consigo utilizar 100% de pano, tanto que eu não uso fralda de pano para sair, eu uso fralda descartável para sair, eu acho realmente mais prático. Admiro muito quem consiga. Eu mesma não utilizei com o Ed desde ele recém-nascido, eu esperei ele ser um pouquinho maior, porque a fase puerpério ali, eu admiro muito se você conseguiu utilizar as fraldas de pano na fase puerpério. Mas no meu caso não foi assim. O que eu acho que assim, seja o mais fiel à sua rotina, de maneira natural, entendeu? Então, respeitando todos esses quesitos, todos os pontos de vista, eu vou colocar aqui no vídeo uma das principais coisas que eu acho que amedronta amedronta quem quer utilizar a fralda de pano, mas não tá conseguindo imaginar como é que seria a rotina da lavagem. Então eu vim aqui explicar. Vou tentar colocar da melhor maneira possível. Aqui eu já coloquei as fraldas na máquina, tá?
Literalmente, só coloquei na máquina. Tá, mas e o cocô? Ali mal tem cocô. O meu filho já está maiorzinho, então eu coloco o excesso das fezes no vaso, que é o lugar dele. Então, sim, quando eu tô trocando meu menino e por um acaso realmente foi o number 2, eu termino de trocar, normal, e aí depois terminei de trocar, libera a criança pra brincar, e aí eu vou no banheiro e ó, chacoalha o raio da fralda que cai, sem problema nenhum. Não precisa colocar a mão, não precisa raspar, cara. Retira o bicho de 7 cabeças, meu Deus. Daí é só você colocar água. Colocou, pronto. Acabou. Mentira, não acabou não, tá? Aqui em casa a gente usa tanquinho, tá? Por isso que eu joguei água com balde. Na realidade, aqui a gente tem a sorte de ter aquecedor solar. E ele é maravilhoso. Só que até a gente realmente esquentar a água numa temperatura legal, acaba caindo muita água, cara. Num desperdício imenso. Então sim, eu realmente aproveito essa primeira água que cai do chuveiro, enquanto a gente está tentando ajustar a temperatura, e jogo na máquina. Pra lavar a fralda. Daí sim, essa sujeira mais pesada da fralda, né, o grosso, literalmente, não 100%, né, lembra que eu falei, balança lá. Eu lavo só com água, nesse primeiro momento. E aí depois eu retiro essa água, coloco outra e lavo só com água de novo. Ou seja, literalmente 2 pré-lavagens pra literalmente todo esse excesso sai, cara. Acabou. E aí depois sim eu bato junto as fraldas e as roupas dele, que costuma ser tão poluídas quanto as fraldas, com sabão normal, só que pouco, tá? O sabão, ele tem que ser utilizado... Não, eu uso sabão em pó normal, só que ele tem que ser utilizado em pouca quantidade, tá? Porque senão ele mais zoa do que realmente melhora, ajuda. E só 2 pré-lavagens. Aí na terceira eu realmente lavo, coloco sabão, seja só as fraldas, ou então as fraldas e as roupas do neném tudo junto, né? Porque costuma ser as mesmas coisas. E depois eu enxago sem amaciante, tá? Não pode amaciante na fralda. Na água pro enxágue eu coloco vinagre de álcool. Olha, terminou. Vinagre de álcool para enxágue e só. Agora só de verdade, tá? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. E é isso. Até mais!